A COP30 irá promover o encontro de cientistas e líderes de 198 países com o objetivo de traçar ações globais para conter as mudanças climáticas. Os principais temas a serem discutidos na conferência são o financiamento climático, a redução da emissão dos gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, justiça climática e preservação das florestas e da biodiversidade. Eu acredito que seja um momento muito importante, porque nosso país e vários outros países têm um acordo, né, que até 2050 nós estaríamos zerando o nosso balanço, né? Não dá para zerar as emissões de um país, mas dá para zerar o balanço, ou seja, a emissão menos a remoção seria próximo de zero. E para isso o nosso país precisa, daqui até 2050, 2045, 2040, ter ações no sentido de reduzir as emissões nos principais setores, todos os setores, mas especialmente no setor de uso da terra e também agricultura, que são os dois principais setores do Brasil em termos de emissões. Mas quem são os responsáveis por organizar essa conferência, que tem a missão de moldar decisões que impactam todo o planeta? Em nível governamental, é o embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP, né? Existe um envolvimento muito grande de ministérios, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, certamente, né? Ou seja, o governo federal está muito envolvido, mas o governo estadual e o governo municipal, né, lá no estado do Pará, a cidade de Belém, eles também estão muito envolvidos com a organização da COP, bem como várias entidades, né, civis, né, organizações não governamentais, porque existem eventos paralelos que vão estar rodando ali em volta da COP nessas quase 2 semanas, né, em que a conferência vai ocorrer em novembro desse ano. Em nível das Nações Unidas, é um órgão das Nações Unidas chamado United Nations Framework Convention for Climate Change, UNFCCC, é quem é o responsável pela organização da conferência. Essa é a primeira vez que o Brasil recebe a COP, e a escolha de Belém não foi sem motivo. Eu acredito que foi uma jogada muito boa do governo brasileiro pensar trazer para Belém. E aí precisa pensar geograficamente, tá? Se você pega a Amazônia como um todo, ela começa, do ponto de vista do oceano, ela começa em Belém e vai adentrando, passando por Manaus, até chegar, por exemplo, Boa Vista, Rio Branco. Então, nós chamamos Belém de portal da Amazônia. Porque aqui é interessante. Por que nós falamos Belém, por exemplo, e não Manaus? Manaus é bem no centro da Amazônia, onde você tem a influência de um tipo de vegetação, tipo de rio. Belém é uma cidade que reúne os biomas diferenciados da Amazônia, porque ele recebe todo o bioma do Oceano Atlântico, nós somos muito próximos do Oceano Atlântico, mas, ao mesmo tempo, a gente está muito próximo dos rios de água doce. Então, a gente tem uma fauna, uma flora e as culturas muito próprias de todo tipo de Amazônia. Eu acredito que Belém foi uma escolha muito interessante, porque dá para perceber a diversidade das várias Amazônias dentro de uma única cidade. A conferência é dividida em 2 áreas, a Zona Azul e a Zona Verde. A Zona Azul é onde ocorrem as negociações oficiais, ou seja, as reuniões entre os representantes dos governos e os negociadores. Já a Zona Verde é um espaço que foi projetado para envolver o público em geral, como as empresas e as ONGs. Mas será que o evento muda a depender do país em que ele é realizado? O Brasil, como país sede, vai poder influenciar nas escolhas e decisões que são tomadas? Sim, o evento em si, ele é o mesmo. Seja ele acontecendo no Azerbaijão, ou em Glasgow, ou em Paris, em qualquer lugar do mundo, ele tem uma estrutura própria. Então, na verdade, o país recepciona um evento que vem numa caixa fechada. Ele apenas se realiza naquele país. Eu acho que, do ponto de vista da realização da COP em si, não há que há muita influência do país anfitrião. Eu acho que a influência se dá nas dinâmicas externas à própria discussão. Então, eu acho que, nesse caso, vir para Belém traz uma coisa interessante. É a primeira vez que se vem para a Amazônia, Brasil e Amazônia, e não só, eu falo também no contexto da Panamazônia, ou seja, os 8 países que têm o bioma Amazônia no seu território. Então, eu acredito que essa é uma perspectiva interessante, pensar o fato de que a política externa brasileira ela se posiciona diferentemente por conta da Panamazônia, e o Brasil pode ganhar muito nas relações bilaterais que vão acontecer ao redor daquilo que nós chamamos de Zona Azul,
porque a zona azul é onde acontecem as discussões. A zona verde é onde você tem uma maior possibilidade de criar novas agendas. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O Brasil pode influenciar muito nas discussões que vão além da própria COP, inclusive com vozes das populações tradicionais, vozes das populações ribeirinhas, das perspectivas indígenas. Eu acho que isso é o grande ganho para o Brasil. Mesmo antes de começar, a COP30 já terá seus desafios. A conferência anterior, no Azerbaijão, deixou questões em aberto. COP29, os objetivos da COP29 eram muito simples, eram 2. Parecem simples, mas eram complexos. O primeiro objetivo era nós precisamos que os países tomem metas ousadas. Essa era a fala, metas ousadas. E o outro é saber como financiar essas metas ousadas. O que aconteceu no Azerbaijão? Os países não conseguiram apresentar metas ousadas e quem devia financiar dizia que não tinha dinheiro para financiar. Então, nesse sentido, a COP29 foi um certo fracasso, porque nem você tomou medidas sérias para combater as causas das mudanças climáticas, nem você teve dinheiro para financiar. E lá no Azerbaijão, se disse claramente, em Belém nós vamos resolver isso, nós transferimos para Belém. Ao que tudo indica, os Estados Unidos não estarão presentes na COP30. O país possui o maior nível de emissão de gases estufa por habitantes. Possível não presença do Donald Trump e as suas atitudes atuais do campo, dizer não vou seguir o que foi definido ao longo das conferências ambientais, vou deixar de lado isso, indica que a COP30 terá um sério problema de tomar decisões sem o principal país ou poluidor ou que podia financiar. Então, sob essa perspectiva, eu olho para a COP30 com muita preocupação, mas com uma certa esperança. Se os Estados Unidos não virão, é importante reforçar a presença dos países que podem, de alguma forma, ganhar muito mais dianteira nisso. Não existe vácuo de poder no sistema internacional. Então, a ausência de um pode ensejar, por exemplo, que China, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul possam tomar a dianteira. A gente espera que a responsabilidade pelo mundo seja maior do que o interesse pelas vantagens lucrativas. Bom, esse é o evento que o Brasil terá a responsabilidade de sediar daqui a 5 meses. Uma conferência que debate temas que nos afetam diretamente, mas que também tem seus desafios na organização e na tomada de decisões. No próximo episódio, a gente te mostra quais são as perspectivas para as mudanças climáticas nos próximos anos. E será que a gente já sabe onde serão realizadas as próximas COPs?